Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o segundo vídeo do projeto de restauração desse rádio marca Nickermann, modelo 3D Super Type ou tipo, conforme o fabricante, WR9669. Bom, se você não assistiu aí no canal, eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo o vídeo de unboxing, de abertura da caixa e de apresentação que a gente fez desse rádio. Mas no dia que nós fizemos aquele vídeo, nós não nos damos conta de alguns detalhes e algumas características históricas desse rádio. Mas eu peço que, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, faça uma pausa nesse aqui, clique no link lá na descrição, vá lá e assista a apresentação inicial desse vídeo, deste rádio, e você vai entender o porquê da importância que nós estamos dando para o contexto histórico desse rádio aqui. Bom, para nós entendermos como esse rádio foi fabricado, nós precisamos nos ambientar, ou nós precisamos fazer uma viagem de volta a 1945. Esse rádio foi fabricado em 1954, apenas 9 anos depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Talvez para as gerações posteriores à geração da guerra, ou principalmente aquelas que estão muito distantes, pessoas que nasceram a partir dos anos 2000, vamos dizer assim, o assunto Segunda Guerra Mundial não seja algo tão atraente ou não seja algo tão presente nas suas vidas. Mas a Segunda Grande Guerra Mundial, início mais ou menos em torno de 1939 e final em 1945, ela mudou a história da humanidade para sempre. Muitas coisas aconteceram nesse curto período de tempo e tem alguns números que eu vou deixar nesse vídeo, e com o objetivo de nós fazermos uma contextualização histórica do que aconteceu nesse período. Então nós vamos conversar agora alguns minutos, e se você gosta de história, ou mesmo se você nunca ouviu nada parecido, ou nunca se interessou pelo assunto Segunda Guerra Mundial, esse vídeo aqui vai colaborar para despertar o seu interesse para duas coisas. Primeira, a história recente da humanidade acontecida nesse período trágico da Segunda Grande Guerra Mundial, e a história da eletrônica, que aqui nós vamos focar na eletrônica da Alemanha, um país que tem na sua cultura e DNA a indústria, o desenvolvimento da engenharia e a indústria. Bom, então nós temos um bom motivo aí para fazermos essa análise inicial histórica e tentarmos fazer uma viagem mental àquele período. Essa nossa viagem a 1945, ela começa em 8 de maio de 1945, quando a Alemanha nazista se rendeu. A Alemanha nazista, ela produziu números absurdamente terríveis, especialmente nesse período final aí da Segunda Grande Guerra. A guerra devastou o continente europeu. A guerra não se limitou a causar danos trágicos apenas à Alemanha, apesar do imenso número de bombardeiros que a Alemanha sofreu 24 horas por dia. Os bombardeiros, os aviões carregados de bombas, eles se revezavam. De dia e de noite, sem parar, eles despejavam bombas sobre Berlim, especialmente sobre Berlim. É quase impossível para nós, em 2023, imaginar que ambiente é esse. Por isso que eu vou deixar algumas fotos agora na sequência de como a cidade de Berlim especialmente ficou,
você pode começar a imaginar a tragédia humanitária que aconteceu nesse período. Mas, em 8 de maio de 1945, após a Alemanha nazista, após o regime nazista se render, todos queriam a mesma coisa, queriam voltar para suas vidas. Bom, mas a tragédia passou e uma das características dos humanos é que nós temos a capacidade de dar a volta por cima e nos reconstruirmos, né? E iniciarmos tudo de novo. Agora os grandes líderes que se envolveram nos combates aí contra, especialmente a Alemanha nazista e também ao Império do Japão, mas esse é um assunto para outro vídeo, vamos falar hoje só da Alemanha nazista. Agora os 4 líderes mundiais que comandaram praticamente a Segunda Guerra Mundial vão fazer planos para a reconstrução, para o que vai acontecer no pós-guerra, né? Churchill na Inglaterra, De Gaulle na França, Roosevelt nos Estados Unidos e Stalin na União Soviética, se reúnem então esses 4 líderes mundiais, naturalmente oponentes, principalmente Roosevelt e Stalin, um país capitalista e um país comunista. O que a gente não pode esperar desses dois países é um consenso, mas em torno do interesse comum pós Segunda Guerra Mundial, porque Stalin pensava que Hitler seria seu aliado, mas Hitler não queria ser aliado de ninguém, ele queria dominar tudo, então ele invade também a União Soviética e Stalin então passa a ser inimigo também da Alemanha nazista. E agora esses 4 líderes, os homens mais poderosos da Terra nesse momento, Churchill, De Gaulle, Roosevelt e Stalin, se reúnem para como tratar o que fazer então, né? Os desafios são imensos. A Segunda Grande Guerra Mundial foi, sem dúvida, o evento mais mortífero da história da humanidade. Ao todo, em torno de 40 milhões de homens, mulheres e crianças morreram, ou morreram ou desapareceram, nunca mais foram encontrados. 27 milhões de soviéticos desapareceram. 4,5 milhões de soldados alemães também morreram. 1,5 milhões de civis morreram. E quase 6 milhões de judeus foram exterminados. Os números são absurdamente grandes e inimagináveis para nós em 2023. 70 mil cidades soviéticas foram destruídas. Centenas de milhares de edifícios foram destruídos na França. Diques foram explodidos pelos nazistas, deixando bairros e cidades inteiras embaixo d'água na Holanda. Budapeste estava em ruínas. Cidades antes importantes, cidades prósperas, agora estavam em escombros. Berlim só sobrou esqueletos. A cidade de Berlim, que era uma cidade bonita, uma cidade pela própria cultura alemã, uma cidade organizada e industrializada, agora estava como esqueletos de edificações. 90% de Varsóvia foi destruída. A destruição, enfim, na Europa, ela é inimaginável para nós. O que a gente pode fazer hoje, se você gosta desse tema, Segunda Grande Guerra Mundial, é procurar vídeos no YouTube sobre isso e você vai ficar realmente assustado com o que vai ver, e fotos que eu já deixei algumas aqui apenas para contextualizar esse período. Bom, mas as indústrias alemãs, elas não foram totalmente afetadas. Na verdade, apenas 20% das indústrias foram destruídas. Mas um problema maior que esse afetava a produção industrial. As rodovias, as pontes, praticamente foram explodidas. Toda a cadeia logística da Alemanha foi atacada, logicamente para impedir que
os suprimentos de guerra e alimentos, combustível chegassem até as linhas de frente. Então agora o que se tem é uma cidade que antes, outrora, altamente industrializada, mas agora sem cadeia logística. Então não adianta você ter indústrias se você não tem suprimentos para suprir essas indústrias. Mas após toda essa destruição, tem muitas coisas para reconstruir. E em 1946 já começa a reconstrução. É incrível essa determinação do povo alemão. Você pode imaginar que as pessoas estão tristes, deprimidas, perderam entes queridos, perderam pais, mães, filhos, perderam amigos, muitas pessoas desapareceram. Então a gente naturalmente pode pensar que as pessoas estão muito deprimidas. Fora o fato de que os aliados, quando realmente conseguiram entrar nos campos de concentração, que antes eram impenetráveis, agora começam a descobrir as atrocidades que o regime nazista fez e os crimes que cometeu contra homens, mulheres, crianças, fazendo experiências científicas. Coisas absolutamente terríveis aconteceram, inimagináveis. E o que os aliados fazem então? Eles culpam o povo alemão disso. O povo alemão pode-se dizer que foi enganado pelo regime nazista. Um povo que saiu da Primeira Grande Guerra Mundial muito, muito deprimido, precisava de uma injeção de ânimo e uma nova liderança, e foi o que o nazismo pareceu num primeiro momento para esse povo, que acabou sendo ou omisso, ou em partes omisso, em partes ignorante e em partes cúmplice da grande tragédia que o nazismo produziu. Então os aliados agora abrem os campos de concentração com todos aqueles horrores lá dentro e obrigam a população de Berlim e também da Alemanha, não existiram campos de concentração só em Berlim, eles obrigam as pessoas a entrarem nos campos de concentração e verem com os seus próprios olhos o que o nazismo produziu. Então a gente tem pessoas aí que estão completamente devastadas, moralmente, psicologicamente, estão muito tristes, mas eles têm a capacidade de levantar a cabeça, entrar nas indústrias e começar, não só nas indústrias, enfim, primeiro a reconstrução, centenas de milhares de toneladas de entulhos tem que ser derrubados e tem que ser de prédios, e esqueletos de prédios tem que ser transformados em entulhos, e isso tudo tem que ser transportado para fora dos prédios. Então é um trabalho monumental que esse povo tem pela frente. Em Berlim as mulheres agora estão aprendendo a arte da alvenaria, é o que tem. Os homens morreram, os maridos, os filhos morreram na guerra, e agora o que tem são as mulheres para trabalhar. Então elas imediatamente se organizam e começam a fazer cursos para aprender a alvenaria. Os capacetes viram escorredores. Os Panzerfaust, que eram aqueles lança-foguetes antitanques nazistas, agora eles viram panelas, e os alemães então começam a transformar aquilo que antes era arma mortífera em coisas para o uso doméstico. Pneus velhos agora viram solas de sapatos e as coisas começam a ser transformadas. Cartuchos de balas agora viram latas de leite. É o que tem, é o material que eles têm. Eles não têm cadeia logística, eles não têm como transportar mais nada. Então levou mais de 20 anos para reconstruir tudo. Em apenas um ano, depois do fim da Segunda Grande Guerra, já em 1946, acontece a primeira feira de comércio em Leipzig, na Alemanha. Então, realmente é admirável a determinação e a força que esse povo teve para se reconstruir. Mas por que nós fizemos essa introdução histórica para falar de um rádio? Um rádio fabricado na Alemanha. Agora você vai entender. Em 2023, a fonte de pesquisa mais fantástica que existe é a internet. A gente vai no Google e procura as informações sobre os aparelhos.
A imensa maioria dos esquemas que nós precisamos, ou manuais de serviço, estão na internet. A lógica é que a gente fizesse uma pesquisa desse rádio, pela sua marca Nickerman 3D Super WR9669, como a gente encontra facilmente a marca aqui na caixa, e encontrasse fartas informações, muito material sobre esse rádio. Fotos, esquemários, pessoas falando sobre eles, mas não encontra. Não encontra. Simplesmente a marca Nickerman, como fabricante de rádio na década de 1950, na Alemanha, não aparece em lugar nenhum. É como se esse fabricante nunca tivesse existido. Bom, se você fizer a pesquisa, vá lá no Google e escreva Nickerman, modelo 3D Super, Type, né, como estava na tampa aqui, WR9669. O que a gente encontra? Duas referências na radiomuseum.org e o primeiro vídeo que foi publicado aqui no canal da apresentação desse rádio. E nós estamos falando da internet. A internet que faz pesquisa ao redor do mundo. Então, em qualquer lugar na internet que tivesse escrito Nickerman 3D Super, ou simplesmente Nickerman, ou Fábrica Eletrônica Nickerman, a gente encontraria as referências desse aparelho. Mas isso não existe. Isso simplesmente não existe. Bom, algumas outras coisas chamam a atenção. Aqui na caixa tem o espaço para a gente achar o número de série do aparelho. Gerat, bom, eu não vou arriscar falar isso em alemão porque é impossível para mim. Mas exatamente aqui deveria existir o número de série do aparelho. Não tem nada. Então nós temos uma indústria que nós supomos ser chamada de Nickerman, e nós temos um rádio de um modelo em que apenas aparecem duas referências na radiomuseum.org, que é, sem dúvida, o maior, ou podemos dizer, um dos maiores repositórios de esquemários e informações sobre eletrônica que existe na internet. A marca nós não encontramos e o modelo também não encontramos. Não encontramos o esquema, também não encontramos. Então o que está acontecendo aqui? Como é que pode um aparelho que foi fabricado numa linha de produção e com certeza foi fabricado muitas e muitas e muitas unidades e distribuídos para a Europa, como é que pode não ter nenhuma referência? Apresentada essa problemática, então, nós temos um rádio que aparentemente parece ter sido fabricado por uma fábrica que não tem nenhuma referência na internet e que nem na radiomuseum.org tem uma referência conclusiva. Então entrou aquilo que começou a nos clarear a situação: a colaboração dos colegas veteranos, os colegas que trabalharam no passado com esses equipamentos que vieram da Europa. E as ideias começaram então a se formar para entendermos mais sobre a existência, a fabricação e o contexto desse rádio. O primeiro conceito que eu compartilho com vocês, que aprendi desses colegas, é o seguinte: existiram famílias diferentes de rádios. Famílias. Existiram rádios com características mais aprimoradas. Por exemplo, se nós falarmos da saída de áudio, na saída de áudio desse rádio nós vemos apenas uma válvula L84. Os rádios mais requintados, digamos assim, ou para um público que podia pagar mais, especialmente numa época de pós-guerra, onde naturalmente o dinheiro era muito escasso, as pessoas estavam muito mais preocupadas em comer do que em ter um rádio. Esse rádio tem apenas uma válvula L84. Os rádios mais requintados têm um par de válvula L84 em configuração push-pull. Então, são rádios naturalmente mais caros, têm mais válvulas, mais estágios de FI com mais válvulas de FI, mais válvulas no estágio de FM. Então aqui a gente tem um rádio que era um rádio mais comum. E aí começa a se formar a resposta do conceito histórico do
por que esse rádio existe. A marca Nickermann exatamente não é uma marca, ela é uma outra especificação de marca, muito provavelmente usada por uma grande indústria da época, vamos dizer Telefunken, Nordment e outras que chegou até nós hoje, que produziram grandes equipamentos. Então, o que acontece? Aí vem as outras dicas de como resolver esse problema de simplesmente não existir o esquema desse rádio. Como nós vamos trabalhar com um rádio que não se tem um esquema? A dificuldade vai ser bem maior. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, o que a gente fez? Levantamos os esquemas Telefunken de rádios dessa mesma família, que são considerados rádios mais comuns, que foram produzidos para um público que tem menos dinheiro ou é menos existente, para os países que ainda estão em reconstrução, aonde as pessoas gostariam e queriam ter um rádio porque era a maneira de chegar às notícias. Vamos pensar que nós estamos nos anos 1900, 1950, 1940, 1950, o que tem é rádio. E cartas que demoravam semanas para chegar aos destinatários. Então o rádio era um meio de comunicação praticamente instantâneo. Era muito bom poder ter um rádio. Mas as pessoas que não podiam pagar pelos rádios mais requintados, elas pagavam pelos rádios mais comuns. Um rádio mais comum para a época. Um rádio de apenas 5 estágios, apesar de ter FM. E aqui a gente é obrigado a abrir mais um parênteses elogiando a engenharia da Alemanha nessa época, anos 1940 e 1950, porque no Brasil nós não encontramos nada nem parecido com isso, ou com essas características que encontramos nesse equipamento alemão dos anos 1940 e 1950. Nós temos aqui um receptor que tem 3 alto-falantes, um alto-falante central e 2 alto-falantes laterais para médios e agudos. Nós temos aqui FM já nesse rádio, por mais que seja um rádio mais comum, ele já é dotado de FM. E nós temos uma construção primorosa, cada coisa no seu lugar, uma engenharia realmente de alto nível para esse período em comparação com o resto do mundo. Mas eu disse que esse é um rádio comum, um rádio de 5 estágios. Existe um sexto estágio, que é exatamente o olho mágico, que nesse caso é a válvula EM80, que está lá. Então, de posse de um esquema o mais próximo possível do nosso rádio, que é o Telefunken Concertino 7, nós então começamos a fazer comparações entre o Concertino 7, que é um rádio conhecido, que tem informações sobre ele, e o nosso Nickermann, que não tem informações. Parece ser um rádio totalmente desconhecido. E aí a gente começa a comparar o que a gente encontra nesse ou nesse. Vamos lá então. Esse é C85, a nossa válvula conversora amplificadora de RF de FM. Esse H81, conversora amplificadora de RF de AM. EF89, primeira amplificadora de FI. E aqui vem então mais uma confirmação da nossa suspeita. A predisposição para colocar essa válvula está ali. Aqui está o local aonde até pode ser, nós não temos como duvidar ou nem como comprovar, que a própria Telefunken fabricou essa marca Nickermann, porque o chassi tem a predisposição aqui para a válvula EF89, que é a primeira amplificadora de FI. E também... Agora então, passando a primeira bobina de FI, a primeira válvula amplificadora de FI que nós não encontramos aqui, a segunda bobina de FI que nós não encontramos aqui, aí sim nós encontramos o primeiro amplificador de FI, que é exatamente esse aqui, que no concertino seria o segundo. Mas como esse é o único amplificador, então ele está aqui. E a última bobina de FI que está lá. Então este rádio mais comum, ao invés de ter 3 transformadores de FI
e duas válvulas amplificadoras de FI, ele tem 2 transformadores apenas e uma válvula apenas amplificadora de FI. Isso, naturalmente, em 1954, baixa o custo de produção do rádio e corrobora para a nossa conclusão de que o Nickermann era um rádio direcionado para pessoas de menor poder aquisitivo. Aí lá atrás, sim, nós encontramos a nossa EABC80, ou nesse caso ele está com uma 6T8A, que é a válvula equivalente, que é a nossa válvula, então, detetora. Né? E detetora, e na verdade, ela é detetora e amplificadora e pré-amplificadora de áudio ao mesmo tempo. Ela faz internamente no seu diodo a detecção e pré-amplificadora de áudio que já vai ligada direto lá na entrada, no pino 2, na grade 1 da nossa maravilhosa L84. Bom, essa é a conclusão desse vídeo. Nós chegamos agora a uma conclusão e eu espero sinceramente que você que está assistindo esse vídeo colabore com esse nosso projeto de restauração, né? Se você tem informações sobre esse contexto histórico do Nickermann, se realmente isso se confirma que uma indústria de ponta, podemos dizer assim, né? Uma indústria importante como a Telefunken, né? ou outras da época, produziram esses rádios que nós chamamos de família mais comum, né? Uma família mais simples, para atender um público mais comum. E se essa nossa sugestão ou suspeita se confirmar, o que nós temos na bancada é um rádio extremamente raro, inclusive a nível mundial, por todos esses argumentos que nós apresentamos, e é um rádio que com certeza merece ser feita uma restauração, devolver a ele o pleno funcionamento original que ele tinha e ser muito bem cuidado, porque realmente, ao que parece, nós temos aqui uma joia rara da história da eletrônica clássica ou eletrônica antiga. Legal? Obrigado porque você assistiu. No próximo vídeo nós vamos vamos tirar o chassi para fora aqui, vamos tirar ele e vamos analisar a eletrônica, a parte de baixo desse rádio, e iniciarmos o nosso processo de restauração. Legal? Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.